Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, e diz assim: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Amém. Até aqui. Bom, essa é uma das cartas, tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Fica na Grécia, Coríntios. Então, o apóstolo Paulo vai escrever sobre que havia uma divisão entre eles mesmos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, no verso 10 em diante, até o verso 17, que esse povo está tendo divisão. Ele vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo vai acabar dizendo que é melhor ele ser de Cristo, porque não foi o apóstolo Paulo que morreu por eles, foi Cristo Jesus que morreu por eles. Então tinha que haver divisão entre, é igual hoje, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja mundial, universal, igreja católica, dividido por placas ministeriais. Não é isso que nós temos que fazer. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vai orientar o povo de Coríntios para que não venha ter esta divisão. E nós temos que andar em união. Um exemplo eu vou dar quando eu levei a palavra de Deus na rua, entregando panfleto de mensagem de Deus. E muitos rejeitavam porque já tinham seus ministérios. Como eu dava essa mensagem para eles? Você aceita a palavra de Deus? Você aceita a mensagem de Deus? Muitos rejeitavam, não, já tenho um ministério. Não é sobre você ter um ministério, é você ser um cristão, independente da placa ministerial que você está servindo. Nós estamos na presença de Deus por causa que Cristo se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Apóstolo Paulo vai dizer que nós não temos que ser divididos por isso. Nós não temos que seguir o homem, nós temos que seguir a Cristo. Temos que seguir o evangelho que ele deixou para nós. Então é isso que nós temos que fazer. Ele vai dizer, pois Cristo não me enviou para batizar. Apóstolo Paulo vai dizer que ele tem um chamado que não foi para batismo. Vai ter aqueles que realmente vão ser usados para batizar outras pessoas, e aquele vai ser missionário, outros vai ser pastores, bispos, presbíteros, diáconos, obreiros. Então, cada um com a sua funcionalidade. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele não foi chamado para fazer isso. Ele foi chamado para levar o evangelho. Então, você tem que saber o seu posicionamento na presença de Deus. Por que ele está te chamando? Foi para ser uma missionária, um pastor, um bispo, um presbítero? Você tem que saber para que Deus chamou você. Ele vai dizer, não com sabedoria de palavras, para que não se disturbe a cruz de Cristo. Não com o meu entendimento, com os meus estudos, com a minha sabedoria, mas com o evangelho de Cristo, a mensagem que Cristo pregou. Isso sim, eu não vim mudar, eu vim falar e deixar permanente o evangelho simples de Cristo. Não com o nosso entendimento, com o nosso diploma, com a teologia, nada disso, mas sim com o evangelho. Muitos vangloriam apóstolo Paulo. Teve um certo momento que o apóstolo Paulo se vangloriou, mas esse vangloriar ele mesmo reconheceu. Por isso que o espinho na carne foi um espírito maligno que subiu em cima dele, para que ele não se vanglorie, mas sim, ele vai dizer 3 vezes que tire dele aquilo lá, e o Senhor Jesus vai dizer, a minha graça te basta. Isso quer dizer que a graça de Deus nos basta para que nós desça, para que ele cresça em nós. Descer não é se humilhar, é você negar o seu eu e fazer com que ele seja maior sobre a sua vida. Não com os seus conhecimentos, o que você estudou ou deixa de estudar, porque o Senhor nunca dá a glória dele para nenhum de nós. Por mais que tenha
vários cursos profissionalizantes, mas isso não serve de nada. Mas no ser a Cristo que importa. E o apóstolo Paulo vai dizer, não siga os homens. Praticamente ele está dizendo isso, não siga os homens, mas siga a Cristo. A palavra de Deus é que nos liberta. Amém? A palavra de Deus é que nos liberta e nos capacita. Que Deus te abençoe, ilumina seu coração, curta e compartilha essa mensagem. Que você venha entender que não é sobre nós, mas sim sobre Cristo. Deus te abençoe.